pode ajudar hoje, porque até agora eu já solicitei no dia, né, disseram que de imediato iam me entregar. Ontem eu solicitei também, não me deram retorno da cópia dos processos do caso da aquisição dos respiradores. Ainda não foi passado à comissão. Eles já podem até ajudar a Vou todos fazer a nós. cobrança. Vou fazer a Ok, cobrança, deputado Pérez, da 30, secretária. 30 Cópias, segundos para cópias, começar a transmissão, deputado. cópia das notas fiscais, é isso? Que o todo o deputado processo de aquisição da compra dos respiradores, da aquisição dos respiradores. Ok, de todo o processo. Vou 30 cobrar segundos já para começar a de transmissão, imediato. hein? Ok, Márcio. Ok, Márcio? Só aguardando liberar o sinal, tá, deputado? Já lhe informo. Okay. Sessão iniciada, tá, deputado? Ok. Bom dia a todos, bom dia, deputado Dr. Gomes, bom dia, deputado Serafim Correia, deputado Wilker Barreto, deputado Fausto Júnior, bom dia a toda a equipe de apoio que possibilita que a gente possa fazer essa transmissão da reunião da CPI para que toda a população do estado do Amazonas acompanhe. Bom dia a todos que nos assistem. Estamos iniciando agora a 4ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que trata sobre as questões de gestão da saúde do estado do Amazonas. Havendo número regimental, na condição de presidente, declaro aberto os trabalhos da 4ª reunião, com a finalidade de apurar os fatos lesivos ocorridos ao erário durante a pandemia de Covid-19 e no período compreendido entre 2011 e 2019. Inicialmente, submeto à apreciação de todos os membros a ata da 3ª reunião deliberativa realizada no dia 1º de junho de 2020. Não havendo manifestação em contrário, fica dispensada a leitura da ata. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovada a ata. Ordem do dia. Submeto também à aprovação dos membros o relatório de inspeção na Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Amazonas, ocorrida na quarta-feira. Na verdade, em discussão... Senhor presidente, eu faço só... Na discussão, deputado Wilker Barreto. É porque é o seguinte, senhor presidente, eu irei suspender, salvo força maior, Serafim, a apresentação de novos requerimentos, uma vez que não estamos chegando a próximo de 30. E nós precisamos ter o material. Por exemplo, eu não tive recebimento ainda de nenhum documento da inspeção que nós fizemos. Certo? E nem de forma física, nem de forma digital. E eu peço, senhor presidente, que iria votar favorável, obviamente, mas aquilo que nós conversamos com a secretária, que nós tenhamos celeridade nas informações. Nós temos muita coisa para ser analisada, ou seja, só que nós vamos completar 2 semanas já e os prazos já estão próximos de ser exauridos por parte das autoridades de fornecer documentos para essa CPI. Entendeu? Só essa observação aí, nesse sentido que a gente possa ter acesso para a gente botar a mão na massa, presidente. Ok, deputado Wilker. Inclusive, eu já tenho alguns documentos
que me foi passado, tenho 9 processos indenizatórios que irei repassar aos colegas deputados e alguns processos de dispensa de licitação que também me foi passado. Então, hoje mesmo, eu disponibilizarei a todos os colegas, especialmente para o relator, na verdade, para todos os membros titulares da comissão. Pois não? Não, na questão de ordem, né, na mesma esteira do deputado Wilker Barreto, eu também estarei suspendendo, porque eu entendo que os requerimentos da minha autoria, que já foram aprovados, eles já são material para que seja muito tempo a serem debruçados, e a gente precisa realmente que haja efetividade, né, no retorno desse material, para que a CPI continue andando. Não adianta a gente ir só apresentando requerimentos e requerimentos sem apreciar os que já foram apresentados. Então, material, certo. Exatamente. Na mesma esteira do deputado Wilker Barreto, também vou dar uma breve suspendida, e eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência que a gente fizesse reuniões de acordo com a quantidade, né, de requerimentos, no caso. A gente pode fazer reuniões para debater as ações da CPI, mas em relação à ordem do dia, não há necessidade de fazer reunião se não há requerimento a ser apreciado. Então, fica essa sugestão. A gente pode discutir isso depois internamente. Ok. Presidente, eu queria, dentro desse contexto, eu conversei com alguns médicos amigos e o que é que eles me colocaram? Olha, vocês estão focando no varejo. Eu digo, como assim no varejo? Não, é porque essas coisas todas são varejo. O grande volume mesmo é o contrato do Delfim Aziz, a PPP do Delfim Aziz, que custa, segundo essas informações, R$100 milhões a cada ano. E serão 25 anos, portanto, 2,5 bilhões por aquele hospital. Só para que se tenha uma ideia do quanto esse valor está bem diferente da realidade, a empresa espanhola que detinha 60% da PPP, ela vendeu os 60% dela para uma outra empresa por 200 milhões. Ora, se 60% valem 200 milhões, os outros 40 devem valer 150. E aí nós teríamos um investimento de 350, pelo que o Estado vai pagar 2,5 bilhões. Então, eu creio que esses dados devem estar armazenados ou na Cefaz, ou na PGE, ou na própria Suzan. Agora, eu confesso aos ilustres colegas que, na legislatura passada, todos os secretários de saúde que foram à Assembleia, eu fiz perguntas sobre esse contrato e nenhum deles sabia explicar direito. Eles não sabem direito como foi o projeto básico, como é que foi tudo aquilo. Então, acho que seria interessante, até porque isso deve ter em meio digital, nós sabermos o contrato, os aditivos, para ver essa venda de 60% da PPP, é preciso que o Estado conceda anuência. Eu não sei se o Estado anuiu ou não anuiu, porque, nessas condições, era melhor o Estado comprar esses 60%. Porque, por 350, ele vai pagar 2,5 bilhões, então ele compra logo os 60%, porque os números são muito diferentes. E gostaria que nós, primeiro, solicitássemos a cópia integral de todo esse material do Delfina. E, segundo, que a Suzan, a Cefaz e a PGE indicassem quem são as pessoas que podem nos explicar detalhadamente esse contrato, as vantagens, as desvantagens, qual é a leitura da administração, se vai anuir, se não vai anuir. Então, eram essas as contribuições que eu queria dar, senhor presidente,
no sentido de que a gente fizesse isso. Pedir a cópia integral de todo esse material do Delfina. E 2, a convocação de pessoas em nome da Secretaria de Saúde, da Cefaz e da PGE que possam nos explicar esses contratos. Era essa a minha contribuição. Muito obrigado, deputado Serafim. Só lembrando que nós já temos 2 requerimentos que tratam sobre o assunto. Salvo engano, um é do deputado Wilker Barreto, solicitando os documentos, não é isso, deputado Wilker? E um outro solicitando informações acerca dessa venda desses 60% da empresa espanhola a uma outra empresa. Em relação aos documentos e da solicitação, na verdade, da requisição dos nossos requerimentos à Suzan, eles têm um prazo de 15 dias. Na quarta-feira em que nós fomos lá, eles se colocaram à disposição para entregar esses documentos, porque muitos deles eles já possuem digitalizados. E é dessa forma que a gente espera que eles façam. Tanto que já me entregaram alguns documentos para nós iniciarmos a análise. Presidente. E vamos cobrar para que as demais requisições sejam cumpridas. Mas é só lembrar que nós realmente temos requerimentos para serem atendidos, mas eles estão dentro do prazo e se colocaram à disposição para atender esse prazo. E assim eu espero que eles façam. Então, eu vou colocar à disposição de todos para que a gente possa iniciar essa análise. Pois não, deputado Wilker? Só para aclarar aqui o posicionamento do colega Serafim. Serafim, eu questionei isso lá na Suzan e eles fizeram um realinhamento com a PPP e com a OS, especificamente para o Covid. A secretária se prontificou a entregar na hora. Em relação ao processo mãe dessa PPP, ela falou que o volume era muito grande, era físico, que iria providenciar. Mas se prontificou a entregar de imediato. E aí, senhor presidente, se até hoje não chegou, peço que, em nome da comissão, envie um assessor nosso da comissão para buscar hoje o aditivo do Covid, da PPP, Serafim, e da OS, hoje. O processo dos respiradores, dos ventiladores, já tem requerimento aprovado e ela se colocou à inteira disposição. Porque o que não for muita coisa, presidente, a gente já pode ir pegando lá fragmentado mesmo, porque se a gente for esperar, Serafim, eles juntarem tudo para mandar para a gente, nós vamos passar aqui semanas de braço cruzado. Então, eles já vão entregando para a comissão os processos que já estão disponíveis. E aí eu peço, senhor presidente, esses 2 itens, fora o que já estão solicitados, os dos respiradores, que já está disponível, segundo ela, e o aditivo da PPP e da OS do Covid, Serafim, que é agora, recente. E aí, senhor presidente, desta forma, a gente começa a trabalhar e, na minha singela opinião, o que propôs o colega Serafim, já caberia um requerimento verbal, já para nós agendarmos, quando chegar a análise, Serafim, e nós escolhemos uma data, de nós apreciarmos, entendermos quem foi o idealizador desse contrato da PPP. Essa seria a minha sugestão, presidente. Eu acredito que no contrato deve ter lá o agente, né, responsável, só que a gente precisa analisar esse contrato, para daí sim começar uma cadeia para chamar todos esses para convocar todos eles para ser ouvidos na CPI. E, como eu disse, nós temos 9 processos também indenizatórios, e o que me assustou é que o subsecretário, o secretário adjunto, ele disse que existem mais de 180 processos indenizatórios por conta do Covid. E já temos requerimento, presidente, aprovado sobre isso, né? Inclusive, eu tenho um outro requerimento hoje, solicitando informações a respeito de todos os processos indenizatórios, não só de agora, mas todos que foram realizados desde 2011 para cá, porque
é algo que é excepcional. Na verdade, não é excepcional. Excepcional é a dispensa de licitação. Virou uma regra. Na verdade, é um ato ilegal, é irregular fazer processo indenizatório, mas é caracterizado ali o pagamento, por isso que é indenização, pela questão daquela pessoa ter prestado serviço e não ter recebido. Mas o contrato em si, que é um contrato verbal, ele é nulo, ele é inexistente. O que me preocupa é que virou regra. E os poucos que eu já estou olhando aqui, eu percebo que o processo indenizatório ele se inicia pelo próprio terceirizado, pela própria empresa, que entrega todos os documentos já analisados por ela mesma apenas para a administração pagar. Isso muito me preocupou. Então, eu tenho uma recomendação aqui para nós votarmos hoje, inclusive, para que a Suzan suspenda de imediato esses processos indenizatórios. No dia da reunião, nós fomos muito bem atendidos pela secretária, se colocou à disposição. Nós percebemos que ela, por estar pouco tempo ali, não foi ela a causadora dessas irregularidades, assim como outros ali que estão ali na cúpula da Suzan, e que eu percebi que ela está com boa vontade para resolver. E me tirou também aquela impressão que eu tinha que ela não tinha conhecimento. Ela tem conhecimento, sim, da gestão da saúde, e esperamos que realmente ela ajuda e entenda também que a CPI está ali para ajudar na gestão da saúde, para que a gente passe dessa fase de uma saúde precária, ruim, que nós temos há anos, que a partir de agora a CPI ajude a transformar e realmente faça um bom atendimento à população. Então, é importante que se tenha esse entendimento, tenha essa consciência de que a CPI não é para caçar bruxas, mas para ajudar a saúde, especialmente ajudar a população do nosso estado do Amazonas. Deputado Serafim, uma dúvida. Você que já examinou, ainda que superficialmente, a questão do Delfina, a empresa... É o seguinte... a PPP, no caso. A PPP, a empresa, ela tem fins lucrativos? Não, essa com certeza tem. Tem. É uma empresa espanhola e 2 empresas brasileiras. Não é OAS, então, né? Não são. Eu creio que não sejam esses, não. Não, Serafim. Não, né? Com fim lucrativo. Elas têm objetivo de lucro. Tanto que elas colocaram 350 milhões para receber 2,5 bilhões. Isso é um investimento fantástico. Ela colocou quanto, deputado Serafim? 400 milhões. 350 a 400 milhões. Para receber 2,5 bilhões. Ou seja, em 4 anos, ela tira o que colocou. Então, esses números, eles são assustadores. A gente teria que ver e até pensar em repactuar o contrato, algo do tipo. De que ano é esse contrato, deputado Serafim? Creio que 2010, 2011. Mas... O nosso requerimento aprovado aqui, ele pede cópia do contrato. É isso, deputado Wilker, lembra? Eu peço para a equipe de apoio nos auxiliar. O que foi? Me repete. O requerimento aprovado por nós, de sua autoria, pede cópia do contrato da PPP? Sim. E da OS. E da OS, né? Mas peça para a nossa equipe socorrer na ata do anterior. Isso, peço para a equipe nos ajudar nisso. Ok. Vamos para continuar a ordem do dia. Nós estamos aqui para aprovação do relatório de inspeção na Secretaria de Saúde. Ainda em discussão, deputado Dr. Gomes. Deputado Pérez, eu gostaria só que Vossa Excelência que pediu aí a suspensão dos contratos indenizatórios. Eu gostaria que Vossa Excelência explicasse melhor o que significa esse pedido de suspensão
dos contratos indenizatórios, qual é o prazo do pedido de Vossa Excelência, se é para Covid, não Covid, Vossa Excelência fosse mais claro nesse pedido e também para que nós possamos entender qual é o norteamento do seu pedido, levando em consideração que a suspensão de novos contratos ou é a suspensão dos serviços dos contratos já existentes. É isso que eu preciso entender. Tendo em vista que, do meu entender, não é justo suspender os contratos indenizatórios, considerando que esses empresários atenderam um convite do governo, mobilizaram pessoas, gastaram dinheiro em todo o investimento que eles fizeram e ainda não receberam sequer uma moeda. É o caso lá do Hospital Newton Lins. Veja bem, eu quero que o Vossa Excelência explique o que significa a suspensão desse contrato. Se é uma interrupção dos serviços que pode levar prejuízo de vidas para as pessoas que estão internadas, onde tem até indígenas lá. Não é isso, não, doutor Gomes. Eu quero que fique claro o que é essa suspensão, considerando que esses empresários, me parece que são 16 contratos, eles investiram lá e ainda não receberam 50 centavos sequer, até porque contratos foram emergenciais, dentro do caráter emergencial da pandemia. Está fazendo confusão, Gomes. É isso que eu quero, deputado Wilker, doutor Gomes, só uma questão de ordem em relação a isso. Eu vou já explicar no próximo item. Vamos votar o relatório e o próximo item já é recomendação e eu vou explicar a Vossa Excelência e aos demais que, na verdade, as empresas terceirizadas que sequer há contratos formais, que é uma exigência da administração pública, é apenas contratos verbais, eles realmente não vão ser lesados, porque cabe a indenização, sim, mas ele é todo cheio de vícios, com erros. Mas eu vou chegar no próximo item e vou explicar melhor. Ainda na discussão do relatório, na votação, alguém quer encaminhamento de votação? Aqueles que concordam com o relatório de inspeção permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item, aprovação da recomendação número 1 de 2020 da Comissão Parlamentar de Inquérito que trata sobre a saúde, no sentido de que a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas adote as providências cabíveis para o fim de que as contratações na modalidade dispensa de licitação sejam realizadas em, no máximo, 5 dias, para que os contratos de prestação de serviço ou aquisição de produtos possam ser formalizados e publicados no Diário Oficial, garantindo, assim, a transparência dos atos, bem como a adoção de medidas para que o pagamento indenizatório não mais seja realizado como regra de contraprestação das empresas prestadoras de serviço ou fornecedoras de produtos para a administração pública do Estado do Amazonas. Na discussão... Senhor presidente, eu entro na discussão, deputado Wilker Barreto. Eu sou favorável, mas aí eu quero me socorrer o seguinte: isso não faz parte, não seria uma recomendação já no nosso relatório final? Porque é o seguinte, isso são problemas levantados ao longo da CPI, deputado Fausto. E, obviamente, eu concordo com isso. Mas nós vamos adotar o procedimento de recomendar no curso da CPI ou iremos fazer isso dentro do relatório, uma orientação para o relator? Porque deputado Wilker, eu quero... A palavra está com o deputado Wilker, doutor Gomes. Esse é o meu questionamento somente jurídico, entendeu, Serafim? Se nós vamos adotar o sistema de recomendação no curso, ou isso viria no relatório final?
Por que Eu nós Posso usar entendo votamos? que as duas coisas. Senhor presidente, eu entendo que as duas coisas. Isso, só para... Cabe fazer o alerta agora e, no Perfeito, final, isso perfeito. ser consolidado. Perfeito. Mas o Concordo, alerta então para tá que bom. não ocorra, que já consiga interromper agora. E Exatamente. no relatório final isso constaria. Obrigado nenhum por prejuízo, socorrer não tem em nenhum relação a prejuízo isso. legal, não, né? Na Não, não verdade, tem. deputado Wilco, é uma recomendação para que se paralise uma falta grave que a gente já identificou, que não pode prosseguir. A imputação de responsabilidade depois decorrente a esse ato, no final, no relatório final, vai constar. Concordo, então. Já entendi. Deputado doutor Gomes, com a palavra. Certo. Presidente, o deputado Wilker já foi presidente da Câmara Municipal, alertou no início da fala dele que a CPI não pode interferir nas decisões de hoje. Não tem... Não, eu fiz uma consulta, Gomes. Eu não fiz uma afirmação, não. Eu fiz uma consulta. Eu sei, mas deixa eu falar, por favor. Então, a CPI não é a mãe de todas as verdades na saúde, não. A CPI não pode, hoje, sem que ela tenha juízo de valor formado, legalmente amparado, ela não pode se meter na administração de nenhum órgão do governo. Ela pode escrever lá no seu relatório. Agora, é evidente que cada deputado tem a liberdade de dizer o que quiser no âmbito da CPI. Dizer o que quiser, publicar o que quiser, mas não tem legalidade nenhuma nós agora mandamos a Suzan suspender contratos indenizatórios. Eu quero alertar, porque essa CPI tem pessoas novas, como o deputado Pérez, deputado Fausto, tem pessoas de muita experiência, como o deputado Wilker, deputado Serafim, que já foi prefeito dessa cidade, tem uma experiência vastíssima, todos dois, no campo da política, porque essa CPI ela tem duas vertentes. Tem atitudes políticas e atitudes administrativas, atitudes voltadas para os parâmetros da lei. Mas os dois deputados, Fausto e o deputado Pérez, que eu tenho o maior respeito por eles, pode não ter a experiência política de mandatos e mandatos como os demais têm, mas o deputado Pérez e o deputado Fausto são detentores de conhecimentos jurídicos, administrativos suficientes para desempenhar um excelente papel nessa CPI, e eu acredito que já estão desempenhando e vão desempenhar ainda mais ao longo dessa CPI, mas eu quero alertar sob pena de alguém ali adiante entrar, arguir medidas que a CPI veio tomar e invalidar processos. Então, eu acho que não devemos entrar nessa seara de ainda prematuramente mandar suspender contratos indenizatórios sem sequer avaliarmos. Isso é feito no relatório final. No relatório final, a CPI vem fazer as recomendações. Aí manda para o Tribunal de Contas, manda para o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, se houver verbas federais, Polícia Federal, enfim, a Assembleia Legislativa, todos esses órgãos de controle deverão receber cópias do relatório final. Mas eu acho que a CPI... Ok, doutor Gomes. Eu já concluo em 30 segundos. Conclua, por favor. Se agora começar a botar o seu braço querendo modificar decisões administrativas na Suzan, eu acho que nós poderemos ter problemas
ali adiante, é só um alerta. Eu queria pedir, eu sei que Vossa Excelência é um parlamentar prudente, muito prudente. Fica aí o meu alerta, mas quero reconhecer que Vossa Excelência e o deputado Fausto, apesar de serem deputados novatos, mas são pessoas, além de serem respeitáveis, conhecem administrativamente a razão por que estão desempenhando essa função. Obrigado, doutor Gomes. Mais alguém na discussão? Eu, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Fausto Júnior. Presidente, a minha opinião em relação a esse requerimento é importante que essa CPI saiba se pelo menos se iniciou o processo de dispensa. Nós sabemos que, como muito bem Vossa Excelência disse, a questão dos processos indenizatórios é algo assim completamente excepcional do excepcional. A dispensa já é uma excepcionalidade. Isso não é o deputado Fausto Júnior que está falando, né? Vossa Excelência é o que diz a lei de licitação. Então, é importante saber se pelo menos foi iniciado o processo de dispensa de licitação. Porque se não foi, é realmente difícil até que seja cumprido esse prazo de 5 dias. Se fazer um processo de dispensa em apenas 5 dias do início ao fim. Então, eu acredito que seria interessante, presidente, ter essa informação se foi pelo menos iniciado algum. Porque se não foi, já com 40 dias de hospital em andamento, é realmente muito grave, porque o certo é ser feito a dispensa. Então, fica esse questionamento a título de contribuição. Nós precisamos saber se há, pelo menos, o início do processo. Era isso, presidente. Muito obrigado, deputado Fausto Júnior. Eu farei uso da palavra na discussão ainda. Eu quero lembrar a todos os senhores que e explicar o porquê que é ilegal o processo indenizatório. Toda contratação da administração, ela precede de formalismo, né, que nós sabemos que é pelo processo licitatório. Somente dessa forma que a administração pode contratar. No caso específico, e nós temos na lei de licitações e contratos casos específicos em que é possível a dispensa de licitação, que em determinados casos se faz para dar celeridade a todo o processo. E é o caso agora, recente, por conta do estado de calamidade pública. O que se deve ser feito é a dispensa de licitação. O dispensa de licitação é um processo rápido, e 2, 3 dias deve ser realizado. Só que aqui, no estado do Amazonas, especialmente ali na Suzão, onde nós verificamos na quarta-feira, esse processo de dispensa está demorando 30, 40, 50 dias. É absurdo. Para que se tenha uma ideia, a carta convite tem um prazo de 15 dias, que já é um processo licitatório. A dispensa não, está demorando muitos dias. E, com base nisso, estão mandando as empresas prestarem o serviço para que depois elas sejam indenizadas. E isso aí é totalmente ilegal, irregular. Esse tipo de indenização é um caso assim, extremo, né? O próprio subsecretário, no dia, deu exemplo lá, quebrou um cano que inviabilizou o trajeto da BR-174. Se manda corrigir na hora e se indeniza a empresa que fez aquilo. É muito excepcional. E, nesse caso específico, o que é excepcional, que já é a dispensa e agora o processo indenizatório, está virando regra. Pelo que o secretário falou, tem mais de 180 processos indenizatórios. Isso é muito preocupante. Lembrando que, por ser ilegal, irregular, cabe responsabilizar a quem deu causa a esse processo irregular. A prestação de serviço, tipo, as empresas que estão lá prestando serviço, elas têm que ser indenizadas. Elas não vão deixar de receber aquela prestação de serviço já atendida, no caso ali da Newton Lins. Elas vão ser indenizadas. Claro, atendendo dentro daquilo da análise feita do que realmente elas prestaram de serviço, elas vão receber. Só que
nós temos que interromper isso. Tem que ser feito, sim, um processo de dispensa de licitação, que já é algo excepcional. Dentro disso, entendeu? Cabe a nós recomendar, e nós ainda não estamos imputando nada, até porque quem deve fazer isso é o órgão de controle, e se não atender nossa recomendação, eu peço que a gente vote o encaminhamento para o Tribunal de Contas, o Ministério Público, já de imediato, porque eu considero isso grave. E, claro, no final irá constar essa questão do processo indenizatório, sem dúvida nenhuma, tenho certeza que o relator irá inserir esses atos, porque são graves, imputando, inclusive, responsabilidade, porque a gente tem que saber de quanto tempo é feito isso e responsabilizar quem está fazendo. Porque, como eu disse, é algo irregular, não é para virar praxe, não é regra essa questão de processo indenizatório. E, repito, a administração só pode contratar por meio de processo licitatório. Então, não existe outra forma. Contrato verbal, esse não existe, é inválido. Pois não, deputado Wilker? Me permite encaminhar a votação? Ainda na discussão, alguém quer ainda debater? É porque eu já discuti, né, presidente? Na votação, encaminhamento de votação, deputado Wilker. Presidente, eu estou convencido, e eu não levantei, eu fiz um questionamento da legalidade, e isso já está superado. Eu entendo da importância de nós recomendarmos, até porque também, além de sermos Comissão Parlamentar de Inquérito, nós somos deputado estadual. Então, cabe a nós, certo, adotar esse papel. Mas eu queria sugerir a Vossa Excelência que nós pudéssemos mandar esse encaminhamento também à Controladoria Geral do Estado. Que a gente pudesse mandar também a mesma recomendação para a Controladoria Geral do Estado. Presidente, deputado Gomes, deputado Fausto e o deputado Serafim, o Newton Lins nasceu sem projeto básico. Eu nunca vi isso. Porque o projeto básico, você enxerga o que vai precisar e o quanto vai custar, deputado Fausto. Não tem isso. Presidente Péricles, nesse exato momento, dia 5 de junho, o hospital começou a funcionar de 18 de abril. Não tem um contrato assinado. Um contrato assinado, Serafim. Eu vou reprisar aqui, Serafim, o que nós que somos economistas, e Vossa Excelência é o nosso professor, Serafim, o Hospital Newton Lins não tem projeto básico. Eu não consigo entender como que eles conseguiram enxergar o quanto custaria. Sem projeto básico, sem um projeto que mensurasse as necessidades técnicas e financeiras, eu não entendo como é que esse projeto nasceu. Eles foram montando que nem o Frankenstein, delegado Pérez, por partes. E isso é grave, e isso é muito grave. Estou convencido da importância da recomendação e sugeri também, Serafim, que fosse também encaminhado à Controladoria Geral do Estado, para que a mesma tomasse as devidas providências. Porque não é possível que isso não tenha, só nasce na Suzão e só fique lá e ninguém, nenhum outro órgão do Estado atente, deputado Péricles, para que 4 deputados estaduais perceberam em uma visita de 2h30. O que Vossa Excelência está fazendo, que é um documento importante, nenhum órgão do Estado, ninguém do Estado percebeu isso. Então, eu acho que é salutar e parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa e é esse nosso papel mesmo. Estancar a hemorragia quando se vê. Obrigado, senhor presidente. Voto favorável. Obrigado, Wilker. Na verdade, deputado Wilker, a intenção é essa, é ajudar, porque nós vimos que há uma irregularidade, entendeu? E até o deputado que não é membro da CPI, cabe a ele, sim, onde verifica uma irregularidade, e pedir, recomendar que se pare com a irregularidade. Ainda mais esta CPI que está
instalada para isso. Então, Veja, e o objetivo aí é preservar, inclusive, exato. os funcionários da Suzano, entendeu? De alertá-los, dizer, olha, por esse caminho aí, amanhã a tua vida vai virar um inferno, com o Tribunal Perfeito. de Contas atrás de ti, com o Ministério Público, com Justiça Federal, etc., etc. E isso é extremamente desagradável. Exato. Então, é exatamente isso. A intenção é ajudar, inclusive. O governo tem que perceber que a intenção, com uma recomendação dessa, realmente é ajudar, para que se estanque um grave erro que acontece, e acredito que acontece já de vários e vários anos, deputado Serafim. Não é de hoje. Então, essa é a ideia dessa recomendação. Ainda na discussão... Eu queria só que Vossa Excelência pudesse encaminhar dentro da redação para também a controladoria, tá, senhor presidente? Cópia da recomendação. Sem problema. Então, o requerimento será... Eu peço para inserir no seu corpo, que será encaminhado também para a Controladoria Geral do Estado. Ainda em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item. Só... Espera aí que eu perdi aqui o próximo item. Tu pode ler, Vossa Excelência, pode ler, deputado Fausto, por favor? Microfone, Fausto. Requerimento 25 de 2020, de autoria do deputado Delegado Pérez, que requer que seja expedido ofício à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, Suzano, para o fim de que a referida pasta informe a esta CPI, em tabela devidamente discriminada, o quantitativo de processos, prestação de serviços ou aquisição de bens ou serviços pagos mediante, abre aspas, processo indenizatório, fecha aspas, no período compreendido entre 2011 a 2016 e 2020, período da pandemia causada pelo Covid-19. Na discussão, presidente. A discussão, deputado Wilker Barreto. Senhor presidente, eu queria, para que não tivesse confusão, e aí eu queria sugerir, porque eu já tenho um requerimento aprovado pedindo 19 e 20 os indenizatórios. Dispensa, indenizatórios e contratos aprovados na nossa primeira reunião. Só que realmente eu não tenho compreendido esse período de 11 a 16 e seria até melhor. Vamos fazer de 11 a 18. Sim. Porque aí, com o vosso requerimento, nós fecharíamos todo o período da CPI. Eu já tenho o requerimento aprovado, 19 e 20. E Vossa Excelência pediria os processos de 11 a 18. Sim. Para não dar confusão lá na Suzano, para dizer que atendeu o requerimento, não atendeu o outro, entendeu, senhor presidente? Sem problema, deputado Wilker. Concordo com Vossa Excelência. Eu acho pertinente. Ainda na discussão. E a ideia é, pelo que nós fomos informados lá no dia da inspeção, deputado Wilker, parece que isso aí, como eu disse, é regra, esse procedimentório. E é algo muito grave, então a gente tem que buscar para trás também de outros governos que fizeram esses processos indenizatórios. E essa é a intenção aqui também desse requerimento. Ainda na discussão, em votação, aqueles que concordam com o requerimento, inclusive inserindo os anos de 2011 a 2018, permaneçam como estão. Só, presidente, só para corrigir, minha proposta é que nós retirássemos o 20, porque já está contemplado 19 e 20 lá atrás, não vai sair. E nós deixássemos 11 a 18, para ficar muito bem claro para os técnicos da Suzano, para não ter confusão. Sem problema, sem problema. De 11 a 18, então, para inserir o período compreendido. Sem problema nenhum. Sugestão, presidente. Sem problema.
Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, tem uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Wilker. Eu queria aproveitar aqui e eu não, na relação de requerimentos, me socorra aí o apoio técnico da comissão. Nós não temos nenhum requerimento e, na minha opinião, deputado Fausto, eu acho que a gente fecharia todo esse ciclo. Eu não vi nenhum requerimento, Serafim, pedindo informações da SEMA. Não acho que não tem nenhum requerimento nesse sentido, da Central de Medicamentos. Que nós pudéssemos abrir uma exceção e pudéssemos apreciar um requerimento verbal para nós pegarmos o período da pandemia, 2020, presidente. Tudo que foi indenizatório, dispensa de licitação em contratos de medicamentos, EPIs e insumos. Deputado Wilker, eu peço que Vossa Excelência formalize esse pedido e na próxima reunião a gente põe em votação, até para eu analisar o que realmente se quer e até para colaborar também com Vossa Excelência a ideia é o seguinte, senhor presidente, para não abrir muito o leque e o horizonte, a priori eu iria solicitar, e é muito simples, a redação aí é o seguinte, era a relação de todo o processo indenizatório, dispensa e já contratado dos insumos de EPI, medicamentos e insumos para o Covid-19, só isso, do exercício 2020, do período de janeiro até quando começou a pandemia, entendeu, presidente? Entendi. Mas eu peço que Vossa Excelência formalize para que o requerimento verbal não vire regra. Nós vamos perder alguns dias preciosos, entendeu? Então, por isso, não é uma regra. Veja o seguinte, a questão de se botar 24 horas antes é uma coisa formal para melhorar o trabalho, mas não há nenhum impeditivo de nós apreciarmos um requerimento, salvo que nenhum dos nossos 30 foi ao encontro da SEMA, deputado Fausto, Central de Medicamentos. E aí nós podemos votar rapidamente na segunda-feira esse seu pedido. Me formalize, só para que a gente possa ajudar nesse seu requerimento, analisando antes. Né? Eu quero, antes de encerrarmos esta reunião, eu quero informar vocês que nós temos já por meio de requerimento, temos 2 pessoas já convocadas para a CPI e quero colocar para a deliberação a primeira convocação para segunda-feira, às 14 horas, da doutora Dayana, que foi, nesse período da pandemia, até um mês atrás, a secretária adjunta da capital. Sou favorável, presidente. Alguma objeção? Alguém contrário a essa convocação, que já foi aprovado, ficou aguardando só a definição de data e será convocada hoje ainda, informando a ela que será segunda-feira, às 14 horas. Presidente, Pois não, deputado Dr. Gomes? Eu gostaria de sugerir, tendo em vista que a doutora Dayana ela foi acometida de Covid recentemente, e essa CPI não sabe como está o estado de saúde dela. Já sabemos, doutor Gomes. A assessoria entrou em contato com ela e ela já está, inclusive, trabalhando, atendendo a pacientes. Okay. E ela falou que estaria à disposição, sem problema nenhum, às segunda-feira, às 14 horas. Então, mediante essa informação, nós já entendemos que ela já está disponível, e então não haverá problema. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não, deputado. Eu acho que nós temos tempo suficiente. Não chegou a Vossa Excelência ainda a cópia do processo dos respiradores, certo? Caminharei um assessor hoje lá para buscar esses processos. Não só esse, mas os outros processos indenizatórios. Preferencialmente esse, porque esse é o objeto da convocação. Sim. E que possa ser disponibilizado física ou digitalmente, porque nós temos aí o final de semana que é tempo suficiente para apreciar o processo e nos prepararmos para
Pois não, presidente. Na mesma Nos linha prepararmos do para... deputado Wilker, eu queria dar uma contribuição. É que eu me lembro que nós aprovamos um requerimento à Cefaz para ela nos fornecer a nota de entrada desses respiradores. Ora, Cefaz e se nós Receita. tivermos a nota de entrada, nós vamos saber o preço pelo qual eles foram comprados. Sim. E aí nós vamos ver se houve ou se não houve um excesso de preço ou não houve. E eu acho que não é para que a gente também não, a gente tendo o dado na mão, fazer de conta que a gente não tem o dado na mão. Então, até para acabar de uma vez por todas, as informações são contraditórias. Sim. Há quem diga que houve um ganho excessivo, há quem diga que não ganhou nada, ganhou o percentual normal. Então, a gente passava isso a limpo. A gente vai ter claro se teve ou se não teve um excesso nesse valor. E isso é possível saber com a nota fiscal de entrada que a Cefaz tem. E a Cefaz isso já foi solicitado à Cefaz. Eu pediria que houvesse um contato ainda hoje para que ela fornecesse isso. Ótimo, então, Serafim. Faremos esse contato tanto com a Cefaz quanto com a Receita Federal também, para a gente buscar essas informações, essas notas de internação. E creio que a Suframa também tem. Bem lembrado, bem pertinente o requerimento de minha autoria até, Serafim. Pois é, exatamente. Eu lembro. Isso. E aí é o seguinte, nós temos segunda-feira de manhã, porque só é à tarde, né, Serafim? Tarde, então, 14 horas. É só uma folha. É só uma folha. Certo? Então, não tem desculpa desse documento não ser entregue em mãos hoje para o representante da comissão, do jurídico da comissão, presidente. Ok. Faremos o contato com os órgãos para termos esses documentos para a CPI. Hoje mesmo, inclusive, já passarei a todos os membros os documentos que já foi passado para a CPI, referente a Suzano. Em relação à reunião de segunda-feira, às 14 horas, faremos a reunião presencial com a doutora Dayana, mas também transmitido pelo Zoom para que o deputado Serafim possa acompanhar e fazer os questionamentos necessários. Então, vai ser de forma híbrida essa reunião. Peço o apoio da técnica, da comunicação e do setor informática para que possa proporcionar esse tipo de reunião. Eu não na vou Assembleia, né, presidente? Será onde a Assembleia? Será na Assembleia? Na Assembleia, mas vai ser híbrida. E nós vamos também transmitir para que será Vossa Excelência... na sala da presidência, é isso? Eu estarei indo agora à tarde, se algum colega quiser me acompanhar, deputado Fausto, deputado Wilker, deputado Gomes, para nós vermos o mini auditório, o local ideal para nós fazermos essa reunião. Eu sugiro você ter acesso à internet. Eu sugiro, quanto maior for o espaço, mais seguro é no que diz respeito à contaminação. Sim. Tomando então, todas as precauções necessárias. Nós temos aquele auditório lá, que é o auditório de 70 lugares, que não vamos ter tudo isso de pessoas, entendeu, Serafim? Bem amplo, tem sistema de som, a única questão mesmo é a questão da internet, mas a internet hoje é remota. Tudo bem. Sim. Presidente. Pois não, 15 horas, presidente. 15 horas, presidente. 15 horas. 14 horas. 15 horas eu tenho um outro compromisso. 15 horas, 14 horas lá. Pois não, doutor Gomes. Presidente, na mesma linha de raciocínio do deputado Wilker, demonstra um senso muito interessante na preocupação com os próprios membros da CPI para estarem devidamente protegidos, mantendo o distanciamento preconizado pelas autoridades de saúde. Eu iria sugerir que não houvesse a necessidade mais. Como aconteceu lá na Suzano, nós tínhamos ali, no auditório, quase 50 pessoas. Para que essa multidão de gente? Cada deputado da CPI, que são 5, o deputado Serafim fica em casa, conforme já optou, e é um direito dele,
cada um assessor, cada um deputado leva um ou dois. Para quê? Eu acho que um é suficiente, Levar Gomes. 4, 5. Pois é, mas estava uma multidão de pessoas que colocam em risco a saúde dos membros dessa CPI. Eu queria, só vou todo participar mundo, né? se houver esse pedido, não tem necessidade daquela multidão. Basta olhar o vídeo da sessão que houve lá. Nós estamos desempenhando um papel importante para a sociedade, mas estamos correndo risco se repetirmos. Aqui eu não quero culpar presidente nem ninguém. É culpa nossa mesmo que nós não restringimos o quantitativo de pessoas ali. Eu até agradeço a contribuição do deputado Wilker, tá bom? Então, queria fazer concordo com Vossa Excelência, doutor Gomes. Inclusive, eu levo só um assessor, assessor leva o celular dele, tira as fotos que é necessário e me presta as informações para isso doutor Gomes. Assessor qualificado. Ok, presidente. Concordo com Vossa Excelência. No dia Obrigado que nós estávamos cada um com 2, 3 assessores, havia os técnicos. Ainda havia os técnicos lá da Suzan, então realmente tinha muita gente. Então, eu quero aqui até estabelecer, no caso dessa reunião de segunda-feira, às 14 horas, que cada um leve um assessor e que tenhamos, no máximo, um técnico da informática e um de comunicação também, para fazer todo o material de divulgação. Então, fica estabelecido assim, dessa forma. Tá ok? Olha, e a minha disponibilizei a matéria. Mas, presidente, então aí cada um vai levar 3. Não, doutor Gomes. Cada um leva um. Doutor Gomes, deixa eu só explicar para Vossa Excelência. Cada deputado leva um, e a CPI tem um técnico de informática e um técnico de comunicação. Esses 2 aí vão fazer todo o trabalho de divulgação e deixar em condições lá. Mas cada deputado leva um. Agora, eu vou dar a sugestão para o colega Gomes que adote o sistema do colega Serafim. Fique em casa. Esse cabelo aí é pintado. Ele é grisalho. Por isso que eu já pelei o meu. Não tem. Serafim já falou, já passou dos 60, né, Serafim? Já passou dos 60. Presidente, eu coloquei no grupo. A minha contribuição. Deputado, com a palavra do deputado Serafim Corrêa. Eu coloquei no grupo a notícia sobre a venda de 60% do grupo espanhol para um fundo brasileiro. A notícia está no grupo da CPI. E aí todos podem tomar conhecimento. E foi isso que, a partir daí, que eu conversei com alguns médicos e eles disseram, olha, esse é o grande halo da saúde. E seria vocês... Não tenho dúvida disso. Atrás de coisas pequenas e estão deixando de olhar uma coisa grande que precisa ser repactuada, e a hora de fazer isso é agora, porque é preciso o Estado anuir essa venda. Obrigado. Ótimo. Senhor presidente. Só deixar bem claro que a gente não está deixando de lado, porque já foi requerido. Sim. E aí hoje eu vou tentar fazer contato com a secretária e o doutor Gomes pode me ajudar nisso, para que ele responda o quanto antes 2 requerimentos a respeito da PPP e da OS. Pois não, deputado Wilker? Da primeira leva de requerimentos, os prazos encerram-se quando? Os 15 dias. Está chegando já. Temos 15 dias. Foi protocolizado os ofícios, salvo engano, na segunda-feira, deputado Wilker. Segunda-feira agora? Segunda-feira agora. Né? Tivemos um atraso ali no encaminhamento. Mas... Perdemos uma semana. Não, já não vai. Hoje, inclusive, os requerimentos de hoje vão sair hoje, para evitar perder esses poucos dias. Porque foi na sexta aprovado e foi na segunda. Mas, de qualquer forma, os de hoje vão sair hoje. E como a secretária se colocou à disposição para informar, para entregar os documentos, acredito que uma conversa com ela, inclusive vou ligar agora, ela já pode nos adiantar muita coisa. Presidente, a questão da convocação já está superada, já está aprovado, né, presidente? Aprovado, segunda-feira, às 14 horas. Eu queria, no que houver,
e aproveitar, deputado Serafim, deputado Gomes, deputado relator, deputado presidente, como essa reunião é aberta, é gravada, e isso, deputado Fausto, é importante Vossa Excelência saber, eu vou compartilhar, Serafim, o relatório do interior, daquela visita que nós fizemos no domingo, Péricles. Eu acordei hoje 6 da manhã, caí da cama hoje, 6 da manhã, e eu subi para estudar. E eu pontuei aqui, Serafim, e eu estou aqui muito, mas muito preocupado. Eu peguei o gráfico hoje, cedinho, do Jornal da Amazônia, dos gráficos de morte de casos no interior. Primeira coisa que eu vou compartilhar agora aqui no grupo da CPI, essa foto aqui que eu tirei, presidente, que é a foto de hoje dos casos no interior, Serafim. O que mais me preocupa, Gomes, é a ausência, aquilo que muitos colegas na Assembleia vinham alertando, se materializa, tá, Serafim? Eu vou passar no grupo também, aqui, o relatório que eu recebi. Já passei as fotos aí no grupo agora da CPI e depois vou botar no meu Face. Ó, vou dar um exemplo aqui, Serafim. O Hospital de Apoio do Alto Rio Negro é Manacapuru, com 6 ventiladores e 35 leitos. Só que tem um detalhe. Olha aí, Serafim, como é que estão os casos de São Gabriel da Cachoeira e Manacapuru. São os 2 maiores do Amazonas. Fausto, eu vou mandar o relatório para Vossas Excelências. Não existe planejamento para o interior. E aí, delegado Péricles, discordando um pouco de Vossa Excelência, o relatório do dia 4 de maio, já atualizado, já é da Papaz. Não tem nada dentro. Não tem estimativa de EPI, não tem estimativa de medicamento, não tem nem quanto vão precisar de orçamento, Serafim. Não tem nada. Aí eu fui estudar a cronologia legal. Serafim, lembra aquilo que a gente vinha batendo lá atrás? Aquele negócio dos 800 milhões que gastaram para trás? Que está fazendo falta hoje? Aquele dinheiro que pagaram lá atrás. Sabe quando que o governo federal deu o primeiro alerta, Gomes, do Covid no Brasil? Está lá, 3 de fevereiro de 2020, Serafim. 3 de fevereiro de 2020, com a portaria 188 do Ministério da Saúde. Péricles, vou mandar tudo isso para vocês, baixei tudinho, relator. Vou mandar para vocês. Declaração de emergência pública de importância nacional em decorrência da infecção humana pelo Covid. Isso dia 3 de fevereiro. No dia 6 de fevereiro, Fausto, é editada a Lei 13.979, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional. Acho que o deputado Wilker caiu. Eu acho que caiu o Wilker. Esperar suspender um pouquinho, esperar ele retornar. Alguém quer fazer uso da palavra? Deputado Fausto, deputado Gomes. Eu gostaria de fazer, presidente. Pois não, doutor Gomes. Dentro desse quadro que o deputado Wilker apresentou aí no grupo dos deputados, é um fato que chama a atenção. São Gabriel da Cachoeira tem 2.232 casos, com apenas 26 mortes, enquanto que Tabatinga tem 1.072 casos, portanto, menos do dobro. São Gabriel da Cachoeira tem o dobro, não é, de casos de Tabatinga, e lá tem um índice de percentual de morte muito pequeno. Ou o prefeito de Tabatinga não está cumprindo as normas
da Saúde, ou São Gabriel da Cachoeira, o prefeito está trabalhando dentro das normas, intensificando o seu trabalho. Por quê? Porque tem 2.232 casos e 26 óbitos. Portanto, aqui nós queremos até ressaltar que deve estar havendo um trabalho por parte não só do prefeito do município, também como do governo do estado, maciçamente lá nessa região de São Gabriel da Cachoeira, que é o Alto Solimões. É só para comentar aí esses índices que o deputado Wilker Barreto acabou de nos mandar. A mesma Ok, doutor Gomes. A mesma história do vosso raciocínio, a gente também tem que se preocupar com a subnotificação. Senhor presidente, Só um minuto, o deputado Fausto está com a palavra, deputado Wilker. Depois o senhor continua. até onde vocês me escutaram? Acredito que até na parte de, acho que foi Manacapuru, algum interior que você estava falando, citando exemplo, não é isso, deputado Então, Fausto? após a fala do colega Fausto, eu volto novamente, presidente. Ok. Então, deputado Gomes, a minha preocupação em São Gabriel da Cachoeira é a questão também da subnotificação que existe ali. Eu vejo que a situação de Tabatinga, eu já visitei algumas vezes lá, inclusive com o nosso amigo Dr. Rogério, a situação da saúde de Tabatinga é algo realmente lamentável. Ela é praticamente toda suprida pelo Hospital de Guarnição, que é do Exército. A UPA está numa situação difícil. Todos os hospitais municipais estão numa situação também difícil, as UBS, no caso, né? Então, eu acredito que também a situação de São Gabriel da Cachoeira não é diferente. E o que acontece ali, e muito me preocupa devido à grande população indígena que existe em São Gabriel da Cachoeira, o que me preocupa é realmente a subnotificação dos casos. Quando não se tem testes para aferir quantos casos estão efetivamente confirmados, é claro que esses números não vão aparecer. Então, fica essa contribuição. Nós precisamos, sim, nos voltar aos nossos olhares, e principalmente os olhares da CPI, deputado Pérez, também para o interior do Estado. Sim. Eu estarei conversando com Vossa Excelência para a gente fazer um planejamento de inspeções também no interior, para que a gente possa dirimir essas dúvidas. Essa é a minha contribuição. Você deu a palavra ao deputado Wilker Barreto. Ok, deputado Fausto, obrigado. Pois não, deputado. Eu mandei essa informação. Serafim, me socorre aí que você gosta dos números também. Olha aí a tela que eu mandei. Manaus tem 19.962 casos, 1.442 óbitos. Confirma aí comigo. O interior tem 26.511 e tem a metade dos óbitos. Como é que a gente explica isso? O pessoal está vindo morrer em Manaus? Ou isso aí deputado Fausto? Sim. Subnotificação. Uma parte, sim. Não, as pessoas de municípios mais próximos de Manaus estão vindo para Manaus. Isso é fato. Mas agora, isso não é 100%. Agora, os municípios distantes, a minha leitura é que essas pessoas não, elas há uma subnotificação das mortes. Ele morre e ele não é sepultado no cemitério, ele é sepultado no próprio local onde ele morreu. Então, tem situações as mais diversas, porque o nosso interior tem uma situação muito específica, muito característica dele próprio. Essa é a minha sensação, é a minha percepção. Deputado Wilker, quando não tiver testagem em massa, esses boletins é praticamente uma fake news, porque você não tem noção. Mas o que eu quero alertar a Vossas Excelências é que passei agora de 6 e pouco da manhã até o início do nosso trabalho, Serafim, me debruçando sobre as informações que eu vou compartilhar à comissão, dos relatórios, e o que é mais grave, Serafim, o governo do estado do Amazonas sabia, através de 2 decretos, de uma portaria e uma lei,
desde o início de fevereiro, delegado Pérez, da pandemia, alertadas pelo governo federal, e nada foi feito. O que é pior, senhores, olha a estratégia do governo para o interior. Serafim, eles pegaram 9 cidades e transformaram como cidade de polo. Só que tem um detalhe, essas cidades não estão aguentando a sua demanda. Nós estamos falando de mais de 52 municípios descobertos. Não existe uma ação integrada de governo e prefeitura. Porque, olha, eu não acredito, senhores deputados, em enfrentamento de pandemia sem planejamento, ou pelo menos o mínimo de planejamento. No relatório da Suzana não tem calculado, Serafim, o que precisa de EPI, de medicamento. Não tem R$1 de estimativa de gasto. Não tem a interação da estrutura do interior para com a estrutura do governo. É a ausência total de planejamento. É aquilo que eu vinha falando, materializado pelo que nós não temos aqui no relatório. Sabe qual foi a estratégia para socorrer os interiores mais distantes, Serafim? 6 aeronaves. Vamos fazer a conta aí, Serafim. Na projeção da curva, quantas aeronaves nós vamos precisar para socorrer os mais graves? Não tem nenhum planejamento, senhores. É muito grave. Se na capital, uma vez tu falou isso, Serafim, isso me salva em memória. Se na capital, aqui que tem tudo, aqui que está toda a estrutura, nós pegamos um sufoco e ainda estamos pegando um sufoco, como é que fica o interior? Eu estou muito preocupado com o estudo, com a matéria do Jornal Nacional de anteontem. A previsão de uma segunda onda é iminente. E como é que fica hoje os nossos irmãos do interior? Eu quero compartilhar, presidente Fausto, relator Fausto, presidente Pérez e demais membros, que para mim, Serafim, pelo que eu estou aqui e vou passar para a comissão, está materializada a omissão do governo com a total ausência de um planejamento e, o que é pior, sem nenhuma estimativa de recurso, Serafim. Eu nunca vi planejamento sem estimativa de gasto. Eu nunca vi isso. Não se tem, e vou finalizar, senhor presidente, passando esses relatórios, os decretos, as leis, para que os vossas excelências tenham conhecimento, e deputado Fausto, dentro da amostragem, eu concordo com vossa excelência, que possamos visitar algumas unidades do interior e verificarmos como se encontram os nossos amigos, irmãos do interior, para ontem. Porque hoje, Manacapuru mal consegue se salvar. Como é que vai socorrer São Gabriel? Porque no planejamento, delegado Pérez, está sim. Todo o Alto Rio Negro, quem socorre é Manacapuru. Isso é preocupante. Então, aqui encerro a minha fala, senhor presidente, e compartilharei todas essas informações para a comissão. Obrigado, deputado Wilker. O presidente... Deixa... Pois não, deputado Fausto, depois deputado Gomes. Vamos ver se a gente encerra logo, porque nós estaremos uma diligência hoje na Assembleia. E deputado Fausto, com a palavra. Deputado Wilker, que me preocupa, né, com essa sua informação de Manacapuru. Historicamente, Manacapuru já socorre Iranduba, Noverão, Capiranga, Anamã, Beruri, uma parte de Codajás, sendo que Codajás tem uma estrutura de saúde, realmente não é tão necessário, mas e além disso, a região do Rio Negro, que é muito distante de Manacapuru, já é compreendendo Barcelos. Para chegar em Manacapuru, tem que passar por Manaus. Exatamente. Descer o Rio Negro e passar por Manaus. Então, seria por calha de rio, vem para Manaus. O Rio Negro vem para Manaus. É isso aí. Então, e sendo que não tem, como você me falou,
estrutura do hospital de Manacapuru não supre a necessidade de Manacapuru. Perfeitamente. Há muitos anos, inclusive. Então, realmente é muito preocupante a informação que você traz dessa CPI. Está aqui, ó, hospital de campanha. Detalhe, Serafim. Ok. Deputado Wilker. Rio Negro e Solimões, tá? Manacapuru, deputado... abarca Rio Negro e Solimões. Deputado Wilker, a palavra agora para o deputado Dr. Gomes. Obrigado, presidente. O Wilker deu uma contribuição excelente com esses gráficos que ele, esses dados que ele mandou aí para os deputados, que eu queria chamar a atenção e pedir que os deputados pudessem aí conferir esses dados. Enquanto que na capital nós temos 19.968, vamos raciocinar com 20 mil casos. Falta aí 30 e poucos para completar 20 mil. Vamos raciocinar com um número redondo, 20 mil casos de Covid em Manaus, com 1.442 óbitos. Vamos observar agora os casos de Covid no interior, 26.511, portanto, vamos arredondar, 5.500 casos a mais que a capital. Porém, o número de óbitos do interior é inversamente proporcional ao da capital, ou seja, 741, portanto, 50% a menos do que os óbitos da capital. Ou seja, vou repetir, 5.500 casos de Covid devidamente registrados a mais no interior, a mais do que a capital. E tem a metade dos óbitos da capital. Vejam isso, significa que lá o distanciamento social não tem funcionado muito bem, mas as ações do governo federal, do governo do estado e do governo municipal têm funcionado melhor do que a capital. Eu entendo que a política que o governo do estado está mantendo para o interior, ela está dando mais resultados do que o da capital. Por quê? Porque na capital a pandemia começou aqui, onde o estado não estava ainda capacitado com respiradores, com ventiladores, com todo o aparato de saúde, a infraestrutura de saúde necessária, deputado Serafim. Então, a partir do momento que a Covid, que o vírus se manifestou no interior, o Estado já estava preparado para dar resposta positiva. E está aí os dados, deputado Wilker, o interior com 5.500 casos a mais e com a metade dos óbitos da capital. Então, significa que o governo aproveitou e utilizou toda a sua estrutura de médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, respiradores, ventiladores, toda a oxigênio, enfim, toda a infraestrutura para diminuir o número de óbitos no interior do estado. Aí está uma prova de que o governo federal, unido com o governo do estado e os prefeitos do interior, o número de óbitos no interior é a metade. E aí temos a responsabilidade de reduzir ainda mais o número de óbitos no interior do estado. Eu só queria chamar a atenção para que os deputados pudessem verificar esse fato, esses dados. Ok, deputado Dr. Gomes, obrigado. Presidente. Deputado Wilker, deixa eu só passar para vocês o meu pensamento em relação à nossa comissão.
Eu peço que os nobres colegas eles não façam, nesse momento, juízo de valor, dê a sua opinião pessoal sobre o que vem acontecendo em relação à pandemia. Senão, nós vamos ter muito tempo aqui, o doutor Gomes, claro, enaltecendo as ações do governo e o deputado Wilker Barreto criticando as ações do governo. Isso aí já é feito nas sessões ordinárias da Assembleia Legislativa. A CPI ela foi instalada para apurar fatos. Então, nós temos que ver os documentos, aquilo de informação que nós temos, fazer análise e, ao final, apresentar um relatório pelo deputado Fausto Júnior de tudo que foi apurado pela CPI. Entendeu? Senão, a gente vai entrar nas questões de ações, que não é o caso desse juízo de valor. A gente está aqui realmente para ver as irregularidades que aconteceram, porventura, não só nesse governo, como governos anteriores. Então, eu peço aos colegas... Mas questão de ordem, presidente. Essa questão de opiniões pessoais, vamos deixar para um outro momento, as sessões. Aqui é tratar sobre os requerimentos, sobre o que está sendo apurado pela CPI. Senão a gente vai ficar nessa, um criticando e outro enaltecendo. E eu acho que não é esse, entendeu, o objetivo maior da CPI. Presidente, a questão de ordem. Me permita discordar de Vossa Excelência. Eu não estou falando de juízo de valor, não. Estou trazendo números. E outra coisa, é papel números desta tem que ser comissão... apurado por essa comissão. Não. A pessoa falou a omissão. A partir do momento que se fala que é omissão, então vai ser apurado e depois imputar a responsabilidade por essa omissão. O que nós vamos, presidente... Só que se antecipar isso... O que nós vamos... Concordo com o deputado Wilker Barreto. Concordo com o Wilker. O que nós estamos apurando é se também vai ter omissão. Essa CPI é o seguinte... Se vai aí, ter. E aí é o seguinte, por exemplo, quando você tem o que não fecha a conta, e é número, sabe quantas UTI tem no interior? Nenhuma. Vossa Excelência participou da reunião dos secretários municipais, todos, Serafim, secretários municipais do interior, todos, sem exceção, reclamaram da falta de planejamento e ajuda do governo. Isso é um levantamento que eu fiz o seguinte: como que, aonde tem 26 mil casos, tem 50% a menos de morte. Aí você inverte a lógica. Mas se Manaus tem todo um aparato que o interior não tem mais morte, e aí o deputado Serafim Corrêa deu um caminho que foi ter uma parte vindo morrer em Manaus e a outra é subnotificação. E aí que vai ao encontro da solicitação do deputado Fausto, de nós irmos ao interior, comprovarmos a aplicação dos recursos e a verificação da subnotificação. Então, o que eu fiz para Vossas Excelências foi um resumo técnico, já inclusive até mandei no chat da CPI todas as informações dos relatórios e os números. Então, não é juízo de valor, é uma preocupação levantada com base nos números de hoje, presidente. Presidente, questão de ordem, 30 segundos. 30 segundos a questão de ordem, presidente. Pois não, doutor Gomes. Só para reparar a fala de Vossa Excelência, presidente, que eu não estou aqui enaltecendo o governo, não. Não é esse o meu papel, não. Eu estou no pleno direito de exercer o meu mandato para, como médico, enxergar o esforço do governo federal, estadual e municipal no combate ao coronavírus. Eu não estou aqui enaltecendo o governo, não. Eu estou apenas fazendo aquilo que outros deputados não fazem e não querem fazer, e eu não estou perguntando por que eles não estão registrando esses dados positivos, porque é muito fácil só criticar e também ninguém vem aqui a público dizer o esforço que o governo federal, do partido de Vossa Excelência, que Vossa Excelência defende, do governo estadual, do esforço que esses prefeitos do interior estão tendo, lutando para salvar vidas. Eu estou mostrando dados. Então, quero deixar claro, deputado Pérez, que eu não estou aqui enaltecendo o governo, porque isso passa uma imagem muito ruim para a população. Não estou enaltecendo ninguém. Estou fazendo justiça e prestando até conta
do trabalho que o governo federal está fazendo, o estadual, e o esforço hercúleo dos prefeitos do interior. Então, me perdoe para não ter Ok, imagem que doutor eu Gomes. estou enaltecendo o governo. Obrigado. Ok, doutor Gomes. Então, o esforço que o senhor quer apresentar, que vem sendo feito pelo governo estadual, que o senhor faça E na federal sessão, também, e na municipal federal também. Doutor Gomes, estou com a palavra. Nós respeitamos a sua fala, respeite a minha também nesse momento. Sim, então, mas o não fale só esforço. estadual, é federal, municipal, por favor. Doutor Gomes, eu posso falar dentro do meu tempo o que eu bem entender e o senhor, assim como Vossa Excelência. Então, respeite e não me interrompa. É só isso que eu lhe peço. Deixa eu falar. Agora eu estou com a palavra. O esforço, o que eu quis pedir a todos os membros é que a questão do esforço, das ações, seja para criticar ou para falar sobre esse esforço que o senhor disse, vamos deixar para a sessão ordinária, porque aqui é para apurar fatos. É uma comissão parlamentar de inquérito. Se instaura um inquérito para investigar. Então, investigando, e muitas das vezes até atrapalha quando se fala algo, mesmo criticando, as investigações. Então, é bom que a gente tenha essa consciência e entenda que nós estamos aqui para apurar fatos na comissão parlamentar de inquérito. Então, foi isso que eu quis dizer, tanto para Vossa Excelência como para o deputado Wilker Barreto. Então, é só para deixar bem claro a minha intenção em relação a isso, para que a gente permaneça com a comissão trabalhando de uma forma imparcial, com serenidade, entendeu? Para que a gente realmente apure aquilo que tem que ser apurado e demonstre aquilo que, até mesmo no final, que vem funcionando, não há problema nenhum. Então, essa é a ideia da CPI que eu quero apresentar para vocês, para que a gente possa conduzir, como eu disse, de uma maneira bem serena e imparcial, transparente para todos. Então, é apenas isso. Nada mais havendo hoje na sessão a ser discutido, eu dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos os deputados, a todos que nos assistem, agradecendo também a equipe de apoio que proporcionou essa transmissão ao vivo. E convoco a todos para a reunião, segunda-feira, às 14 horas, na Assembleia Legislativa, de forma híbrida. Hoje teremos uma visita à Assembleia para verificar o local onde faremos essa reunião, às 14 horas. Também convido a todos a participarem. Quer falar mais alguma coisa, deputado Wilker? Posso lhe afirmar categoricamente, vou ficar no calcanhar do governo. Tecnicamente, mas vou. O senhor já fica na reunião ordinária. Não, mas eu vou peço trazer números para cá. Números. Eu não estou pedindo para Vossa Excelência não trazer, deputado Wilker. O que eu pedi é só para que a gente trabalhe de uma forma imparcial. Gomes. Eu sou oposição Gomes, não querendo ser governo, hein? Não, mas vamos evitar esse tipo de debate para que a gente possa produzir. A intenção aqui é essa. Tenho certeza que o deputado Serafim e o deputado Fausto também têm essa intenção, e vocês dois também. A gente vai apurar os fatos. Vamos lá, pessoal. Então, boa tarde a todos. Até mais 14 horas. Até mais 14 horas. Obrigado. Fiquem todos com Deus.